Olá e bem-vindos! Olhem, e se a Primeira Guerra Mundial, na verdade, não foi a primeira? Pois é, hoje vamos mergulhar num conflito que muito, mas muito antes de 1914, abalou o planeta inteiro. E mais, redesenhou o mapa de uma forma que, acreditem, ainda hoje sentimos os efeitos. É exatamente isso. O nome que procuramos é Guerra dos Sete Anos. E pensem nisto. Mais de um século e meio antes da Grande Guerra que todos conhecemos, este conflito já tinha frentes de batalha espalhadas por todo o lado. América, Europa, Ásia e até mesmo em alto mar. Parece ficção, não é? Mas aconteceu mesmo. Vamos lá então a esta viagem no tempo. Ok, então como é que uma coisa destas começa? Bem, esqueçam os grandes palácios de Paris ou de Londres. A origem de tudo isto está bem longe, nas florestas densas da América do Norte. Havia dois gigantes, a Grã-Bretanha e a França, e ambos queriam a mesma coisa, o controle total do Vale do Rio Ohio. E porquê? Porque era uma zona riquíssima em recursos e, claro, super estratégica. Como devem calcular, esta disputa foi a pequena faísca que acendeu um autêntico barril de pólvora global. Pois é, o Vale do Rio Ohio era mesmo o ponto nevrálgico. Os colónios britânicos queriam expandir-se para o oeste, para novas terras. Já os franceses precisavam daquela área como um corredor vital para ligar as suas colónias do Canadá, lá a norte, à Louisiana, no sul. A tensão começou a escalar sério quando os franceses decidiram construir uma linha de fortes para bloquear os britânicos. E a resposta britânica foi enviar um jovem oficial de 22 anos, que talvez conheçam, um tal de George Washington. A missão dele foi um desastre completo. E o que antes eram pequenas escaramuças, de repente, transformou-se numa guerra aberta. Ora, enquanto tudo isto fervia nas florestas americanas, do outro lado do Atlântico, na Europa, o ambiente estava, digamos, explosivo. As velhas rivalidades e as alianças que pareciam de ferro estavam prestes a ser viradas completamente do avesso. Estava tudo a preparar-se para um conflito à escala continental. E é aqui que acontece algo absolutamente espantoso, que ficou conhecido como a Revolução Diplomática. Imaginem só isto. De um momento para o outro, inimigos de longa data tornam-se os melhores amigos. A Grã-Bretanha, que era aliada da Áustria, junta-se à Prússia, a nova potência militar em ascensão na Europa. E em resposta à França e à Áustria, que eram rivais históricos, fazem as pazes e tornam-se aliadas. De repente, a Europa ficou dividida em dois grandes blocos armados até aos dentes. A guerra já não era uma questão de se, mas sim de quando. E quem deu o primeiro passo foi o rei da Prússia, Frederico o Grande. Ele olhou para o mapa, viu-se completamente cercado por inimigos poderosos e pensou: não vou ficar à espera que me ataquem. E o que é que ele fez? Lançou um ataque preventivo, invadindo a vizinha Saxória. Foi um movimento super arriscado, mas foi o que deu o tiro de partida oficial para a guerra na Europa. A partir daí, seguiram-se batalhas gigantescas como Rossbach e Leuthen, que puseram uma pressão brutal em todas as nações. Ok, já vimos como a guerra começou na América e explodiu na Europa. Mas como é que se tornou verdadeiramente global? Bem, a resposta não estava em terra, estava no mar. A chave para a vitória neste conflito mundial não era só ter o maior exército, era ter o controlo dos oceanos. Porque, no fundo, quem controlava as rotas marítimas, controlava tudo. E nisto, a estratégia britânica foi de uma simplicidade genial. Usaram a sua marinha real, a mais poderosa do mundo, para fazer uma coisa: bloquear os portos franceses. Pensem nisto como se estivessem a apertar uma mangueira. A França era a torneira e as suas colónias eram o jardim. Ao bloquear os portos, os britânicos cortaram o fluxo de água. Ou seja, sem reforços, sem mantimentos, sem nada, as colónias francesas por todo o mundo ficaram completamente isoladas e à mercê dos britânicos. Claro que na América do Norte isto teve um efeito imediato. Com as linhas de abastecimento cortadas, os britânicos começaram a virar o jogo. A guerra ali foi duríssima, uma mistura de guerrilha nas florestas e cercos a fortes. Um momento decisivo, o ponto de viragem, foi a Batalha de Quebec, em 1759. E esta batalha tem um pormenor trágico e fascinante. Ambos os generais, o britânico Wolfe e o francês Montcalm, morreram no campo de batalha. Imaginem, uma vitória decisiva, mas com um custo humano altíssimo para ambos os lados. Agora, preparem-se para uma reviravolta. Vamos até à Índia. E aqui a guerra assume contornos quase surreais. Por que é que eu digo isto? Porque na Índia, a luta não era entre os exércitos da Grã-Bretanha e da França. Era entre empresas. Isso mesmo, a Companhia Britânica das Índias Orientais contra a Companhia Francesa das Índias Orientais. Eram corporações privadas com os seus próprios exércitos a lutar pelo controle do lucrativo comércio de especiarias e tecidos. É incrível, não é?
Então, quem formava estes exércitos das companhias? Bem, na sua maioria eram chamados cipaios. É um termo importante para percebermos isto tudo. Cipaios eram soldados indianos recrutados e treinados pelas companhias europeias para lutar por elas. Eles foram absolutamente essenciais. A vitória britânica na decisiva Batalha de Plessy, que basicamente selou o domínio britânico na região, só foi possível por causa deles. Sem os cipaios, a história da Índia teria sido certamente muito diferente. Vamos saltar para outro ponto do globo, o Caribe. E pode parecer estranho pensar nisto hoje, mas naquela altura, algumas daquelas pequenas ilhas tropicais eram dos locais mais valiosos do planeta. A razão? Uma palavra: açúcar. O açúcar era, sem exagero, o petróleo do século XVIII. E ilhas como Guadeloupe ou Martinica eram as grandes produtoras. Por isso, a luta por elas foi feroz. E havia um inimigo silencioso e muitas vezes mais mortífero que as batalhas: a febre amarela, que dizimava os exércitos europeus. E quando a guerra já se estava a aproximar do fim, a Espanha decidiu entrar na festa. Aliou-se à França a pensar que podia ajudar a travar o poderio britânico. Bem, foi uma péssima ideia. A resposta britânica foi rapidíssima e devastadora. Num piscar de olhos, a Marinha Real capturou 2 dos portos mais estratégicos de todo o Império Espanhol: A Havana, em Cuba, e Manila, nas Filipinas. Foi, como se costuma dizer, um autêntico tiro que saiu pela culatra. E assim, a guerra chega ao fim. A Grã-Bretanha e os seus aliados saem como os grandes vencedores, não há dúvida. Um mapa do mundo foi literalmente redesenhado. Mas, e há sempre um mas, não é? Esta vitória teve um custo absolutamente brutal. Um custo com consequências a longo prazo que, na altura, ninguém conseguia sequer imaginar. O documento que pôs um ponto final em tudo foi o Tratado de Paris, assinado em 1763. E os resultados foram esmagadores. A França foi a grande derrotada, perdendo praticamente todo o seu império na América do Norte. O Canadá e todas as terras a leste do Mississippi passaram para mãos britânicas. A partir deste momento, a Grã-Bretanha não era apenas uma potência, era a superpotência global indiscutível. Mas vamos então falar do tal custo. Primeiro, o custo humano. As estimativas apontam para cerca de 1 milhão de mortos, 1 milhão de vidas. E é importante sublinhar que este número não inclui apenas soldados, inclui imensos civis, que morreram não só nos combates, mas também de fome e de doenças que se espalharam por causa da guerra. É um número verdadeiramente assustador. E a seguir, o custo financeiro. Para a Grã-Bretanha, a vencedora, a conta foi astronómica. A dívida nacional deles mais do que duplicou, atingindo os 133 milhões de libras. Uma fortuna colossal para a época. E claro, uma dívida deste tamanho tem de ser paga. A questão era quem é que ia pagar? E a resposta a essa pergunta vai mudar o mundo outra vez. Pois bem, para pagar esta dívida gigantesca, o governo britânico decidiu que as suas colónias na América do Norte tinham de contribuir. E como? Com novos impostos. O resultado disto foi a faísca para a Revolução Americana. Do outro lado do Canal da Mancha, em França, a humilhação da derrota, combinada com uma crise financeira brutal, ajudou a criar o ambiente perfeito para a Revolução Francesa. Ou seja, a Guerra dos 7 Anos não acabou em 1763. Na verdade, ela apenas plantou as sementes das 2 revoluções mais importantes do século e preparou o palco para o futuro. E isto deixa-nos com uma pergunta final, um paradoxo para refletirmos. A Grã-Bretanha venceu a guerra. Em 1763, estava sem dúvida no topo do mundo. Mas será que o preço dessa vitória, e principalmente a forma como tentaram pagá-la, não acabou por ser o catalisador para a perda do seu primeiro grande império? Uma vitória tão esmagadora que, ironicamente, semeou a sua própria ruína futura. É algo em que vale a pena pensar.